quando Robert Dilts coloca que uma palavra vale mais do que 1000 imagens, porque tem um ditado popular que diz uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? Ele diz que é verdade isso também, mas uma palavra, muitas vezes, vale mais do que 1000 imagens. Aquilo que você diz, a forma como você diz alguma coisa, faz uma diferença muito grande sobre como alguém experimenta uma mudança inconscientemente e conscientemente também tudo. Então o Robert Dilts veio e começou a separar as coisas. Por exemplo, o modelo Role, o modelo Score, tudo isso é criação do Robert Dilts. Na verdade, o Bandler faz tudo isso aqui. Só que sem esses nomes. Ele vai lá e faz. Robert Dilts faz e explica. O próprio Bandler diz, você anda muito com o Robert Dilts, né, que você está cheio de explicação. Vai lá, Robert Dilts explica tudo bem. Então, essa é uma parte muito importante. Hoje eu vou ficar muito mais em sala de aula. É um dia que vocês não vão ter tantas técnicas assim como vocês têm, eu demonstro, você vai lá fazer. Mas eu acho que talvez seja da minha parte, uma das aulas mais importantes do Master, se não a mais importante. Porque sem isso aqui, todo o resto pode falhar. Com isso aqui, você não precisa nem do resto. Os padrões Master de linguagem são padrões que fazem nós pensarmos como as pessoas desenvolvem suas crenças. E nós vamos culminar lá na prestidigitação verbal, que a maioria dos cursos diz assim, padrões de prestidigitação verbal, esse, repete, a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Né? Não sei nem se a gente vai ver isso hoje ainda, mas nós vamos fazer todo o caminho que culmina lá na prestidigitação verbal. Não tem sentido ensinar os padrões de prestidigitação verbal para vocês, se vocês não entendem esse caminho que nós estamos fazendo. Então, a linguagem é um aspecto essencial para a codificação e comunicação de nossas experiências e ideias, e a PNL estuda a influência que a linguagem tem em nossa programação cognitiva e outras funções do nosso sistema nervoso. A PNL estuda a influência que a linguagem tem em nossa programação cognitiva e outras funções do nosso sistema nervoso. E também a forma como a nossa programação mental e nervosa forma sistemas e se refletem em nossos padrões de linguagem. Vamos lembrar que programação neurolinguística tem 3 aspectos aí que se permeiam o tempo todo. Programação, neuro e linguística. Então, na verdade, tudo passa por esses 3 meios aí. É por isso que eu digo para vocês que muitas vezes a gente precisa pedir que a pessoa que passa por uma técnica, ela fale menos e faça mais a técnica. Porque tem gente que, por causa da nossa tradição de terapias faladas, a pessoa pensa que tem que fazer técnica de PNL e que ela tem que contar toda a história daquela caso. Isso atrapalha a técnica de PNL. Porque se você deriva para outras coisas, você interrompe a estratégia neurológica que está sendo trabalhada. Você interrompe a questão linguística que está sendo desenvolvida ali naquele momento. Então é muito importante. A PNL mexe com estruturas que têm a ver com o significado das coisas, com o funcionamento neurológico, cognitivo, com os processamentos mentais e a sequência como isso está sendo feito. Eu já vi, por exemplo, algumas pessoas aqui no Brasil fazendo umas demonstrações de reimprint de 2h30. Eu fui no banheiro 3 vezes, tomei 3 cafés e a pessoa ainda estava fazendo um reimprint. Eu faria 3 reimprints naquele tempo. Né? Não é que a pessoa precisasse, mas a pessoa que é um terapeuta conhecido e tal, então a pessoa pensa que é terapia, e não é. Né? Se a pessoa derivar para outras coisas, ela sai até no final. Sabe o que eu via no final? Ele se esforçando para a pessoa voltar para o que a gente estava falando mesmo. Né? Não é isso, não é a pessoa chorar, ter aberrações que vai fazer ela melhorar daquele processo. É você trabalhar um padrão que mexe em processos neurolinguísticos que estão numa determinada ordem, numa determinada programação. É isso que faz a coisa mudar. Tanto que você pode mudar pessoas sem que elas digam qual é o problema. Elas ouvem você se diz, pensa no problema, faça isso, muda a sua modalidade, você não sabe nem com o que você está trabalhando. As pessoas ouvem meus CDs e dizem assim, minha vida mudou, eu não sei qual é o problema que ela tem. Porque eu não preciso saber qual é o problema dela, entendeu? Claro que se eu estou atendendo o cliente, eu vou ser simpático. E vou saber um pouco, até porque é necessário também. Mas não é necessário totalmente. Porque se a pessoa pensar sobre sua própria estrutura e mudar sua própria estrutura, você muda a pessoa, sem que você precise saber qual é o problema da pessoa. Você já viu meu ponto? Né? Então, essa é a grande história da PNL, que algumas pessoas não pegam essa história, não pegam isso de jeito nenhum. Né? Então, a PNL nos ensina que o funcionamento do nosso sistema nervoso neuro está intimamente ligado à nossa capacidade para a linguagem, linguística.
as estratégias, a programação, através dos quais se organizam e orientam o nosso comportamento, são compostas por padrões neurológicos e verbais. Isso se expressa no que nós vimos ontem, aqui, através do modelo Role. Né? Porque aqui, é bem isso aqui. Né? As coisas têm representações, existe uma orientação, uma coisa conecta-se na outra, tem a ver com a programação, com a estratégia, isso gera um efeito por dentro e por fora na vida da pessoa. Então, basicamente, isso aqui bem pega o Role, aqui, e outras coisas também no processo como um todo. Então, por isso programação neurolinguística. Tem o sistema nervoso, tem os significados que são criados e a ordem como as coisas estão. Por isso programação neurolinguística. Nossas percepções são também parcialmente determinadas pelo nosso modelo ou representação, como nós estamos representando as coisas. Representação significa submodalidades e representa significado linguístico também da história. Você tem significado vem de estrutura e vem também do como eu distorço, como eu interpreto. Lembra? Distorção, omissão e generalização. Então, se algo é bom ou não é bom, se eu sou deprimido, se eu tenho alta, baixa estima ou baixa autoestima, eu nunca sei qual é o certo, né? Então, enfim, a gente não tem nada disso mesmo, né? Isso significa que eu represento com submodalidades, isso eu me vejo pequenininho. Lembra do que você falou ontem? Quando eu começava a fazer no início o processo, eu me via pequenininho e via você grande. Agora eu me vejo grande, já me vejo do mesmo tamanho que vocês. Mas, você vê, o significado está atrelado a submodalidades, que tem a ver com tamanho, forma, som, etc. Tem a ver com o neurológico, mas também tem a ver com o linguístico. Como é que eu distorço o que está acontecendo? Ah, ele tem mais tempo, ele tem mais experiência, então eu tenho que ser menor do que ele. Isso ajuda até a determinar as submodalidades. Né? Não necessariamente. Eu conheço gente que está muito mais tempo do que eu na PNL, mas nunca estudou as coisas que eu estudei. Porque às vezes eu não falo inglês o suficiente. Infelizmente, 95% das coisas boas e profundas em PNL não foram traduzidas para português. Isso é uma lástima. Eu procuro compensar isso trazendo o máximo de coisas para o meu curso, traduzindo isso aqui. Toda essa aula aqui não tem nada disso em português. Eu traduzi de várias fontes aí do Diltz, de várias coisas, para vocês aqui, mas infelizmente isso não acontece. Então, é uma outra crença, eu distorci, né? Eu fiz uma equivalência complexa. Muito tempo, aquela história, lembra do metamodelo? Pessoas idosas são sábias, isso equivale àquilo, não necessariamente. Mas tem muita gente idosa que parou no tempo e não tem nenhuma sabedoria. Então não adianta nem que você fale inglês, assim, se você pega um livro do Diltz, você tem que saber de quê? Nós estávamos comentando ontem, por exemplo, a técnica que nós vimos ontem, do SCORE, níveis neurológicos e tal, é uma técnica que não é da terceira geração da PNL, é provavelmente da segunda geração da PNL. É diferente de uma técnica da terceira geração, que tem muito menos passos. Então não adianta só você saber inglês, você tem que saber onde que aquilo se encaixa. Bom, então, em segundo lugar, usamos a linguagem para comunicar nosso modelo ou representação do mundo. A linguagem representa o mundo, existe uma estrutura que representa o teu baixa estima, representa o teu autoestima, submodalidades e significados, e também eu comunico o meu modelo de mundo, eu digo, eu gosto de você, não gosto de você, gosto de estar aqui, não gosto de estar aqui, gosto de tal lugar, não gosto de tal lugar, eu estou comunicando através da linguagem isso para o mundo. Quando usamos a linguagem para nos comunicar com outros, podemos estar falando, discutindo, escrevendo, palestrando, cantando, entre muitas outras coisas. Então, linguagem não é só palavra falada. Linguagem é tudo que vem de você. Você pode estar calado. Naquele exercício lá da hipnose, você influencia pessoas só com a sua presença. E o outro, muitas vezes, tem imagens daquilo que está dentro de você e você não abriu a boca para dizer nada. Então, linguagem no sentido muito mais amplo. Você pode estar fazendo comunicação telepática. Ao acessar a estrutura profunda, para além das palavras, podemos identificar e influenciar as operações mentais e nível de processo refletidas através de padrões de linguagem de uma pessoa. Por que usar linguagem? Por que usar um metamodelo? Por que usar o que nós vamos ver que no final dessa história vai desembocar nos padrões de pré-digitação verbal? Para que você faça com que a pessoa reconecte-se com o seu estado mais profundo. Porque o que acontece, gente? A pessoa, ela vem com uma queixa para você. Então você tem a estrutura superficial, que é a parte consciente, você tem a estrutura profunda, que é a parte inconsciente. Então, no nível da estrutura superficial, a pessoa tem uma queixa. Ah, eu me sinto mal, tenho depressão, tenho uma angústia, não sei o que lá e tal. Mas ela não sabe por que ela tem isso. Ela não tem ideia do que ela tem isso. Quando você acessa a mente inconsciente e reflete inconscientemente e conscientemente sobre os padrões internos,
você se reconecta com isso que está estruturado lá no fundo e você começa a entender, por exemplo, como é que você está estruturado. Por exemplo, vocês disseram, gostei do score. Né? Você falou, né, Michele? Eu trabalhei coisas que eu já tinha trabalhado e não tinha resolvido, mas no score eu resolvi. Por quê? Porque você se reconectou com uma representação mais profunda, como as coisas estão arrumadas dentro de você. Então, por que você precisa usar padrões de linguagem? Porque você precisa, de alguma forma, fazer a pessoa refletir sobre o que ela está dizendo. Ela não sabe. Ela está falando, mas ela não sabe a estrutura. Ela diz assim, eu tenho baixa autoestima, eu não quero levantar da cama. Ela não sabe que, por exemplo, tem um modelo SCORE dentro do processo, que ela pensa, que ela crê que aquilo que a mãe falou quando ela tinha 7 anos de idade influenciam a geração de um sintoma e que gera um efeito. Ela não sabe disso, ela até desconfia, mas ela não sabe. Ela não tem consciência disso. Então, quando você se reconecta com isso, quando você faz alguém refletir sobre todas essas coisas, você ajuda que essa pessoa amplifique essa representação interna. Então, a linguagem é uma parte fundamental de nossa experiência mental. Sem isso, a pessoa fica naquilo que Richard Bandler chama de zona de conforto, do princípio da familiaridade. Você repete, 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 e muitas pessoas verdadeiramente desejam mudar, mas elas estão presas numa armadilha. É isso que acontece, elas ficam presas numa armadilha e não conseguem mudar. É isso que acontece muitas vezes. A pessoa até deseja, ela quer, ela tem uma intenção verdadeira de mudar, mas ela não consegue mudar. A coisa não acontece. Por quê? Porque aí entra a história que nós já discutimos ontem e outras vezes da intenção positiva. Na intenção positiva, lembra que eu falei que quando você está no modelo SCORE, quando você pensa em termos de modelo SCORE, enquanto um problema não é resolvido, a pessoa está no SCORE, onde o objetivo é o objetivo da intenção positiva. Né? Eu estou deprimido, o objetivo que faz o SCORE funcionar é: aos 5 anos eu fui abusado, isso gerou um efeito, eu tenho baixa autoestima, alta baixa estima, isso me faz ser deprimido. Então o objetivo desse padrão, ele é regido pela intenção positiva. E enquanto a pessoa não se der conta que tem uma programação aqui, que você pode mudar essa programação, se respirar, a pessoa continua repetindo esse processo indefinidamente. E aproveita que você não vai ouvir isso em lugar nenhum mais aqui no Brasil. Porque muitas vezes a pessoa não tem essa compreensão dessa história aqui. Então, na verdade, enquanto você não resolve o problema da pessoa, ela está sendo regida pela intenção positiva e o objetivo do SCORE está sendo regido pelos objetivos não resolvidos e não conscientes da intenção positiva. Quando você usa a linguagem e faz a pessoa se dar conta que existe uma estrutura programada e que ela tem a escolha inconscientemente de fazer uma mudança hoje na sua vida, isso faz com que a pessoa amplifique seu modelo de mundo e escolha se a mudança pode acontecer caso respire. Felipe. A causa ela pode aparecer no presente, por exemplo, a pessoa chegar e falar, eu sinto isso, mas eu não lembro de nenhum episódio passado. Ela está no presente. Então, não a causa, é aquilo que o efeito daquilo. Agora ela está aqui no presente. Eu falei, eu não faço ideia do que, por que isso gera, por que isso acontece, eu não sei. A gente não influenciar, não, mas talvez tenha isso acontecido, aquilo acontecido, a gente coloca a causa sendo presente. Eu acho que a gente só deve trabalhar o SCORE quando a pessoa tiver uma demanda de falar do passado. Senão você fica no role. Eu não tenho noção de passado, porque na verdade a causa não está no presente. O que está no presente é o sintoma e o efeito. Causa é uma crença. Lembra que está lá no PowerPoint de ontem que Judith definiu assim. A causa é a crença do que você pensa que gerou aquilo. Nem existe mais, já acabou, passou. Como diz o Richard Bandler, a melhor coisa sobre o passado é que ele já passou. Só que a pessoa pensa que aquilo importa. Então, se a pessoa pensa que aquilo importa, você entra no SCORE e trabalha configurações temporais. Se a pessoa não tem essa demanda, você fica no role e trabalha representações, orientação, ligação, efeito e por aí vai. Então a gente pode ligar o SCORE a passado. A pessoa chega, não, alguma coisa lá no meu passado aconteceu. Opa, ele tem uma demanda, ele tem uma crença de que o passado influencia. O passado não influencia. Tá? Porque tem gente que passou por atrocidades horríveis e isso foi uma alavanca para eles mudarem, melhorar e ter uma vida boa. Às vezes a pessoa não ganhou o pônei na infância e pensa que... Ou o cachorrinho... Entendeu, né? Passou. Já viu o ponto, né? É mini cavalo, é a coisa mais feia que eu já vi no mundo, é o mini cavalo. Parece um cachorro com cabeça de cavalo. Ele é desse tamanho assim. Só que ele não teve um
Ele não teve uma... Ainda? Ele não pode acabar. Então, é basicamente isso que a gente precisa entender. A causa, ela é uma crença. O que está no presente hoje é um sintoma. A pessoa bate no seu consultório para trabalhar porque ela tem um sintoma. E esse sintoma está no presente e se estende para o futuro, que também não existe. Meu Deus do céu. Hoje vocês não vão sair daqui mesmo. E ele tem uma crença que esse sintoma gera efeitos. Que não precisa gerar, porque se você muda agora inconscientemente o padrão, não tem mais o efeito, já mudou tudo. Vocês não viram o que eu não fiz? Né? Então, basicamente, é isso que acontece. Então, se a pessoa diz, eu creio que tem uma causa, aí você entra com o score, porque ela tá presa no passado ilusório. Aí você entra com qualquer técnica que envolve o score, linha do tempo, transformação essencial, que nós vamos fazer aqui amanhã, se não me engano, enfim, qualquer outra coisa, vocês vão entrar com isso. Por quê? Porque a pessoa crê que o passado influencia. Mas se a pessoa não crê, deixa quieto. Não vai fazer seu cliente buscar a carteira que ele não perdeu. Duplica, triplica. Não busca a carteira que eles perderam, não perdeu nada. Mas se você pegar passado e futuro, o passado já não existe mais. O futuro também não existe. Você tem em mente que o futuro é consequência do seu presente. Se você não entender isso, você vai começar a praticamente de novo. Exatamente. É o beabá do que a gente começou a falar lá atrás. Isso. Vocês viram o ponto dele? Então, Bandler e Grinder, o sistema nervoso que é responsável pela produção do sistema representativo da linguagem é o mesmo sistema nervoso através do qual os seres humanos produzem outros modelos de mundo visual, sinestésico, etc. Então a linguagem funciona da mesma maneira que os outros processos funcionam, do nosso cérebro, do sistema nervoso. Os mesmos princípios de estrutura estão operando em cada um desses sistemas. Então, na verdade, o mecanismo que nos faz linguisticamente funcionar é o mesmo que faz o resto do nosso cérebro, sistema nervoso, funcionar. Por isso que mexer na linguagem muda a pessoa e por isso que Dilthey diz que uma palavra vale mais do que 1000 imagens. A estrutura e os princípios da linguagem se espelham na estrutura e princípios da percepção. A estratégia para a formação de conceitos viriam mais a partir dos princípios de estrutura. Isso é, a sintaxe ou a gramática da linguagem, do que do conteúdo específico do vocabulário ou das palavras. Então a PNL acredita, Bandler e Grinder falam muito isso, Dilthey se reforça também, embora ele trabalhe muito da psicodinâmica também, que o conceito vem muito uma coisa da estrutura. Por isso que quando você muda a submodalidade, se você não souber o que fazer com o problema do cliente, muda a submodalidade. Você muda a estrutura inconscientemente daquilo que te incomoda. E com isso você abre portas para mudanças diversas na sua vida. Então, por isso que, lembrem disso, o que diferencia a PNL das outras psicologias é a ênfase na mudança da estrutura. O conteúdo é bom, mas mais importante do que o conteúdo é a estrutura, e isso é único da PNL. A PNL que pegou isso, é o grande diferencial da PNL, é mexer nas estruturas. Então, toda vez que você trabalhar com um cliente ou consigo mesmo, com alguma coisa que incomodava, antes que a amnésia vá tudo, hoje, é se perguntar qual é a estrutura daquilo que é problemático ou era. Qual é a estrutura daquilo que incomoda a mim ou alguém. E como eu, mudando essa estrutura para algo melhor, inconscientemente, sabendo ou não aquilo que eu faço, eu posso gerar uma mudança significativa nesse momento.